Deixa o seu like, você que ainda não deixou, compartilha essa live, porque nós vamos falar agora de um assunto, dando continuidade, como a Lara disse. Estou curiosa para saber sobre como é esse 2 bilhões marcados. Já vamos falar agora, Lara. Só vou pedir para você que chegou e não deixou o seu like, deixa o seu like, compartilha essa live em todas as plataformas das redes sociais. Vamos romper esse algoritmo, gente? Vamos lá? Vamos romper esse algoritmo e vamos trazer para você aqui agora essas informações. Pastor Rodrigo, o senhor tem a passagem bíblica aí para jogar na tela? Tem. Deixa eu colocar Vamos aqui. lá, então. Aqui, pastor Claudinei, está falando já dentro da grande tribulação, só para os irmãos terem uma noção do que vai acontecer, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. O que é esse versículo, pastor Ney? Está falando sobre lá Daniel 9:22, onde o anticristo vai se rebeliar, assim dizer, contra o povo de Israel e mostrar sua face. Depois de 3 anos e meio, quando haverá aquela paz, né, falsa, aquela coisa toda, de repente ele vai se rebeliar contra Israel. E é aí, pastor, que entra então o selo, né? Os selos, o qual são os cavaleiros do Apocalipse. E dentre os cavaleiros do Apocalipse, um deles marca exatamente 2 bilhões marcadas aí. Infelizmente, irmãos, não sou eu que estou dizendo isso, mas nem o pastor Claudinei, é a Bíblia que diz isso, irmãos. Tá bom? Esse você pode perguntar, tá, mas da onde vocês estão tirando essa matemática? A matemática é muito simples, pastor Rodrigo, de nós fazermos, né? A Bíblia fala, né, de uma porcentagem, né, que seria semelhante à terça parte, né? Que aí nós sabemos que o mundo tem 8 bilhões de seres humanos. A quantidade de 6 bilhões e 2 bilhões, então, é liquidado. Mas inclusive, a pergunta que muitos estão fazendo é: como que eles estão já marcados, pastor? Da onde que vocês tirou essa questão da marca? Vamos ver a passagem de Apocalipse, pastor Rodrigo? E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. O inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra, pastor Claudinei. Olha, essa parte final aí que o senhor leu, né? Olha o que acompanha esse cavalo e este cavaleiro. Dá uma olhada o que acompanha, observe bem. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha o nome Morte. E o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, fome, peste e com as feras do campo, pastor Rodrigo. Isso, pastor, a gente percebe que é o último cavalo, né? O cavalo amarelo. Mas nós temos 3 anteriores que também vão somar com o último. No caso, seria o cavalo branco, que é o anticristo, que vai se rebeliar contra o povo de Israel. Segundo cavalo é o vermelho. E com o vermelho nós temos aqui, pastor Claudinei, sei que o tempo está correndo, mas Ezequiel, depois a gente volta aqui rapidinho. Ezequiel, capítulo 5. Vou pegar aqui só um versículo aqui, chave, para os irmãos verem aqui, ó. Vamos ler aqui, ó, o versículo, vamos lá. O versículo 12, pastor, de Ezequiel 5, olha lá. 1/3 parte de ti morrerá de peste, e se consumirá de fome no meio de ti. E outra 1/3 parte cairá a espada ao redor de ti. E a outra 1/3 parte espalharei a todos os ventos, e desemaiarei a espada atrás deles. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor. E me consolarei, e saberão que eu, o Senhor, tenho falado do meu zelo, quando eu cumpri neles o meu furor. Ou seja, depois que o anticristo se manifestar, pastor Ronei, aí sim, entra em cena o cavalo vermelho, trazendo guerra, trazendo destruição. E aí, na sequência,
do cavalo vermelho, nós sabemos que vem um cavalo preto. E depois da grande guerra, vem uma grande fome, né, pastor? Que vai acabar as provisões. É uma sequência lógica ligada a uma outra. Concorda comigo, pastor? Concorda? Perfeitamente, perfeito raciocínio. Agora, pastor Rodrigo, você que está em casa, gente, vamos conjecturar, vamos pensar juntos, diante do que está escrito aí. Esse cavaleiro que está montado no cavalo amarelo, que será o último dos cavalos com o seu cavaleiro, ele tem o nome de morte, e junto com ele, seguindo ele, caminhando com ele, tem o próprio inferno, a própria perdição, a própria destruição. E a Bíblia diz que foi-lhe dado poder, foi-lhe permitido ele destruir a quarta parte da terra, no tocante à humanidade. Começando, né, por alguns itens que nós vamos citar, e isso que nós vamos citar, você sabe que embora esse cavaleiro não está na terra, mas aqueles que trabalham para o sistema desses cavaleiros já estão promovendo tudo que está escrito nessa passagem bíblica. Nós sabemos, pastor Rodrigo, que a espada que a Bíblia fala são as guerras. Sim. São e as guerras. Você que está nos acompanhando, você sabe que no momento, agora, nesse momento que nós estamos falando contigo, há várias guerras acontecendo. Israel, Hamas, Hezbollah contra Israel, né? Rússia contra a Ucrânia e tantos outros lugares no Oriente Médio também, a guerra, as jihadis que estão acontecendo, né, de muçulmanos xiitas contra os sunitas que estão acontecendo. Então, essa espada são as guerras, pastor Rodrigo. E a gente vê, pastor, se você pegar os 4 cavaleiros, que é o primeiro selo, né, que vai ser aberto, um dos selos, a gente percebe que os 4 cavaleiros estão atuando hoje, mas de uma forma, posso dizer, um plano de fundo do que realmente vai acontecer na grande tribulação. Só não estão atuando com força total, por quê? Porque ainda a igreja está aqui na terra, irmãos. Tem um versículo bíblico, não vou lembrar onde está agora, e o tempo não deixa eu procurar, que o único que detém ele se manifestar é quem, irmãos? É a igreja. E lá fala, até que do meio seja tirado. Quem é esse, pastor? É a igreja, né? Quando a igreja for tirada, então sim, vai começar a força total. Por enquanto estamos vivendo aí um plano de fundo, e o que o pastor acabou de falar, o pastor Claudinei, a gente vê batalhas em todo lugar, irmão. Isso tende a se intensificar, e isso realmente já a gente vê que é um prenúncio do que vai acontecer depois que a igreja for arrebatada, pastor Claudinei. Exatamente. E você que está nos acompanhando, como nós estamos citando aqui, né, todos os exemplos do que está acontecendo aí, essa passagem bíblica que o senhor acabou de falar, pastor Rodrigo, está no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, né, a partir do verso de número 6, que diz assim, ó, Tessalonicenses 2:6. Agora vós sabeis que o que detém para que a seu próprio tempo seja manifesto, né? E agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifesto. Ou seja, quem está detendo a manifestação do anti-Machia é a igreja que está na terra, a igreja que ora, a igreja que jejua, a igreja que se santifica, a igreja que pratica a generosidade. É esta igreja que será arrebatada, e quando for arrebatada, então o caminho do anti-Machia estará desimpedido para ele atuar com toda a fúria na face da terra. Aí lê o de baixo, pastor, agora. Lê o de baixo, pra você ver. O de baixo. Vamos ler o de baixo aqui. O de baixo diz, verso 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Ficou muito claro. Aí tá claro, né, irmãos? Ficou muito claro. Mais claro do que o sol do meio-dia, né? Mais claro do que o sol do meio-dia. Então nós falamos da espada, que é as guerras. E essa fome aqui, pastor Rodrigo? A fome já entra na questão do cavaleiro preto, né, pastor Rodrigo? Que vai na sequência do vermelho. A fome. Porém, o cavaleiro preto, segundo a Bíblia, a pessoa tem que trabalhar o dia dela inteiro. Por exemplo, se ela trabalhar o dia todo, não paga a refeição dela. Ou seja, para se manter sobreviver um dia, o mês dela inteiro quase dá para sobreviver para comer um dia. Gente, por quê? Escuta isso com
com atenção. Isso nós estamos falando de escatologia. Escute isso daqui que o pastor Rodrigo está dizendo. 1 mês de trabalho não valerá nada ao ponto de que não dará para você se alimentar por um dia. Você vai trabalhar 30 dias e não vai conseguir alimentar, se autossustentar um dia, pastor Rodrigo. Está bem aqui, irmãos, ó. E havendo aberto o terceiro selo, porque cada cavaleiro é um selo. Esse é o terceiro, que é o preto. Olha lá, vi e olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que dizia, 1 medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Então, resumindo nas palavras, foi o que acabou de falar. Você vai trabalhar o mês todo e quase não vai dar para alimentar um dia dele na terra. Meu Deus. Nesse período. Isso que o senhor está falando, o Wagner Carvalho disse assim, ó, isso acontece na Venezuela, né pastor? Por exemplo, ainda eu acredito que a Venezuela está vivendo uma fartura em vista desse período que está vindo aí, pastor Rodrigo. E aí, pastor Guilherme, o que a gente percebe? Hoje em dia as pessoas estão dando mais vazão ou crédito à criatura do que no próprio Criador. Uhum. É um tal hoje de revelações, de visões. Eu creio, mas primeiro lugar, irmãos, tem que estar lugar a Bíblia. A Bíblia é a maior revelação, tá? E o nosso kit, irmãos, espiritual de salvação tem que estar bem afinado. Qual que é, pastor? É a santidade, é o jejum, é a oração, é a obediência à palavra. Por quê, irmãos? Porque só vai participar dessas questões que nós estamos citando aqui. Se você não quer estar no meio dos 2 milhões, bilhões de pessoas que estão marcadas lá no Cavaleiro Amarelo, é preciso, eu até estou aqui no canal pastor, mas vou falar, nós temos que estar, irmãos, preparados. É muita gente crendo, pastor, na criatura, e o Criador que é bom, nada, irmãos. Verdade. E aí? E aí, aqui na terra, irmãos, depois que a igreja for arrebatada, não haverá como sobreviver, irmãos. Ou você morre, ou você morre. Se não morrer, vai ter que se sujeitar ao anticristo. E os que escaparem vão escapar de uma forma terrivelmente dolorosa. É triste, hein? É triste. Exatamente. Agora, se num período com o Espírito Santo atuando, né, no ministério do Espírito Santo aqui na Terra, muitas pessoas não têm a disposição de servir a Deus, imagine quando, né, entrar no período tribulacional, em que, na realidade, o Espírito Santo já não vai mais morar dentro das pessoas, mas ele estará agindo como agia na antiga aliança, apenas visitando o que os serve de fato e de verdade. Então, vai se transformar numa porcentagem infinita, mais difícil das pessoas estarem caminhando na presença de Cristo Jesus. Agora, nós falamos da espada, estamos falando sobre a fome, e também esse cavaleiro que está aí na tela escrito, ele traz com ele a peste, pastor Rodrigo. Que já é o último cavalo. Na verdade, o último cavalo, ele vai se valer, pastor, do primeiro, né? Do segundo, que é o vermelho, que é a guerra. Depois, o terceiro, que é a fome, que é o preto. E por último, ele vai aplicar, né, as doenças com tanta energia. Se você ler, vamos ler novamente para os irmãos frisar bem esse versículo. O versículo 8, né? E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Ou seja, o último ele traz todos os demais com ele e ainda as feras da terra. Pastor Galdinei, imaginou as feras da terra vindo para alimentar dos corpos ali das pessoas, gente? Terrível. Meu Deus. A Terezinha está dizendo aí, pastor Rodrigo, pastor, já estou entrando em depressão, de tanto medo do que está por vir. Temo por mim e meus filhos. Não sei se vou suportar tudo isso. Já nem durmo direito. Acho que estou ficando louca. Terezinha, nós estamos te apresentando
tá? Para ti e para todos que aqui estão, os sinais escatológicos que estão para acontecer após o arrebatamento da igreja. Então, coloque a cada dia que passa mais e mais a tua vida no altar de Deus. Pregue, né? Dê exemplos e pregue aos seus filhos, a todos que te cercam, que te rodeiam, para que nesse período, quando tudo isso acontecer, você, sua casa, sua família e todos nós que estamos aqui nessa live, já não venhamos estar mais aqui, mas sim participando das bodas do Cordeiro, que é Cristo Jesus, pastor Rodrigo. Lembrando, irmãos, que essa live aqui, ela é um alerta para você. Porque quanto eu e o pastor Claudinei, e dentre os pastores, alguns pastores, nós somos da linhagem pré-tribulacionista. Então, irmã Terezinha, tome muito cuidado, porque talvez a irmã ouve uma linhagem meso ou pós, e a pessoa fica com medo, realmente. Mas, se você nós lendo a Bíblia, eu não acredito que Deus permitirá que a igreja passe por esta ira. Porque, irmãos, não são só 7 selos. Depois dos 7 selos, nós temos 7 trombetas. Daria para falar aqui, pastor, de cada selo, de cada trombeta, e depois 7 taças da ira de Deus ainda. Nesses 7 anos. É por isso que tem esse versículo que fala. Então, de repente, a destruição virá sobre eles, como não é essa aqui não, é aquele versículo que eu estava lendo, pastor Guarnei, cadê ele? Que fala que, assim, nunca houve dias, irmãos, eu não sei onde está agora, não lembro, nunca houve dia de aflição, pastor, nunca houve tanta dias de sofrimento como haverá naquele dia, irmãos. Não quero estar aqui quando isso acontecer. Só lembra onde é, pastor Guarnei? Agora não lembrando mais. A memória está ficando meio fraca, acho que a idade está chegando. Mas, irmãos, e aí tem pessoas que estão falando que se preparar. Irmãos, aqui na terra, meu irmão, não adianta se preparar aqui não. Você tem que se preparar para a glória. Está preparado para o arrebatamento. Que está aqui, ó. Aqui, ó, vamos lá, aqui, ó. Olha só o que diz o versículo aqui, pastor Claudinei. Interessante esse versículo aqui, ó. Versículo, vamos lá. Versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Não está passando aí, né? Vamos lá. Okay, aí, agora. Aí, ó. Mateus 24, 21, diz assim, ó. Porque haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Olha aí. Aí eu te pergunto, pastor, você acha que Deus quer isso para a sua igreja, pastor Claudinei, aqui na terra? Jamais. A igreja que foi comprada, lavada e remida no sangue de Jesus, não é a vontade do Eterno que a mesma venha passar por essa tamanha tribulação. Eu comentei aqui, esse aqui, pastor, rapidinho, ó. Depois nós, 1 Tessalonicenses 4,17, ó. Os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Essa, irmãos, é a primeira etapa do arrebatamento. A igreja será arrebatada em Cristo. Então, não queira estar aqui quando isso aqui acontecer. O pastor acabou de ler aí, né? Porque haverá grande tribulação como nunca houve. Por quê? São 7 selos, são 7 trombetas e são 7 taças da ira de Deus. Meus irmãos, se você parar para pensar e olhar cada um dos selos, cada um das trombetas e cada uma das taças, você fala, puxa vida. Irmãos, isso que vai acontecer nunca aconteceu na história da igreja na Terra. É demais, hein? Isso é tenso. Olha que os pais da igreja, né, pastor, sofreu o Coliseu, cada martírio que tivemos, cada coisa terrível que nós tivemos, não chega nem perto do que vai acontecer no período dos 7 anos da grande tribulação, pastor Claudinei. E você que está nos acompanhando, você tem tudo para herdar a vida eterna. Você tem tudo para se escapar dessa situação. Eu tenho tudo, pastor Rodrigo, todos nós temos tudo para se escapar disso. Aí você diz, como, pastor? Jesus já morreu por nós, já fez o que era para ser feito. Agora nós temos que fazer a nossa parte, que é o quê? Obedecer a sua palavra. Se a palavra de Deus diz para nós não mentirmos, não vamos mentir. Se a palavra de Deus diz para nós não enganarmos, não vamos enganar.
Se a palavra de Deus diz para nós praticarmos a generosidade, vamos praticar. É simples, gente. Agora, eu percebo, eu estou vendo na linha do tempo aqui, algumas pessoas zombando, escarnecendo, né? Como diz o ditado, tirando onda, né? KKKKK. Ai, que medo, isso e aquilo. Pessoas que se acham acima da média. Ele ou ela não consegue enxergar que dentro dele, dentro dela, tem uma alminha frágil, igual todos nós temos. A pessoa, ela entra, sabe, nas redes sociais, porque nas redes sociais é cheia de pessoas, né, audaciosas, né? Na vida real, não passa de um homem e de uma mulher frouxa. Mas nas redes sociais apresentam uma certa valentia, tirando onda, dando risada, e kkk, isso, aquilo. Meu amigo, diante da perdição não tem kkk. Diante da perdição tem uma consciência atormentando a pessoa 24 horas por toda a eternidade, pastor Rodrigo. Isso me lembra, pastor, Noé, né? Fazendo ali a arca, pregando o evangelho, pregando, né, ali, e o povo não cria, né, porque nunca choveu, né? Ele pregava ali, e é exatamente o que eu estou falando, e o pessoal levava na brincadeira, no desdém. Quando a coisa pegou, era tarde demais, né, pastor? Você que está me ouvindo agora. Ah, pastor, eu estou assim. É tempo de se preparar, irmão. É tempo de você fazer um concerto com Deus. Conserta com Deus o teu altar, porque o céu, irmão, não tem carona. Verdade. Tem carona. Verdade. É você e você. Verdade. Pastor, mas a Bíblia é a nossa busca que leva ao céu. Agora, a salvação é individual. Você precisa fazer a sua parte. Olha só, o pastor Claudinei doa todo dia o tempo dele aqui, irmãos, no canal, trazendo informações importantíssimas. Se você colocar em prática 1% do que o canal aqui aplica, a sua vida será outra, tenho certeza, no nome do Senhor Jesus. Pastor Claudinei? Pastor Rodrigo, o Senhor é bênção de Deus em nossas vidas. Essa live aqui, ela foi muito esclarecedora, sabe? Nós abordamos alguns assuntos dentro da escatologia, começando pelo rio Eufrates, que está se acabando, né? Está secando, e também esse comentário aqui sobre Apocalipse 6, do verso 7 ao 8, que fala sobre o quarto cavaleiro do Apocalipse. Eu fico agradecido, que Deus prepare para nós aí mais oportunidade para estarmos juntos, falando da grandeza de Deus. Se eu tenho um compromisso agora, mas eu vou responder algumas perguntas aqui que eu estou vendo na linha do tempo. Tá certo. E nós vamos concluir a live. Ó, gente, ó, tchau para vocês. Beijo, ó, no teu coração. Lembrando que você mora no nosso coração e não paga aluguel. Até mais, gente. Com Deus. Ô, glória! Um abraço, pastor Rodrigo. Gente, está aí claro, está muito claro o que nós estamos comentando aqui com você, conforme nós disse. A espada, sabemos que é as guerras. A fome, nós sabemos que é a situação, né, que nós já estamos vivendo na face da terra. Né? Essa é a realidade. Há muitas regiões, como, por exemplo, a maior parte no continente africano, mas há muitas regiões que a fome está predominando. Tem gente passando fome aqui no Brasil. É isso mesmo, o Brasil, que é o celeiro do mundo na alimentação, que a cada 10 pratos de comida que o mundo come, no mínimo 2 saíram do Brasil. Aqui tem gente passando fome. Essa é a realidade. E tudo isso é só um prenúncio daquilo que está para acontecer. A questão da peste. Quem pode dizer que a terra não está cheia de pestes, cheia de problemas, de enfermidades? A última que aconteceu aí em grande proporção mundial, você sabe que acabou destruindo e levando muita gente, sabe, para nunca mais voltar. E tudo isso é só um ensaio, é só uma preparação para aquilo que há de vir logo ali na frente. E a Bíblia fala que outra parte da humanidade será ceifada da terra, conforme diz a palavra de Deus, conforme está aqui, ó, essa outra parte. Né? Deixa eu ver aqui que está no livro. Não é essa passagem bíblica aqui, não. Deixa eu pegar outra aqui. Ó. Vamos ver se essa daqui também não é essa, né? Mas que fala que há também, né, esse cavaleiro amarelo, ele irá, né, trabalhar fazendo com que boa parte da humanidade venha a ser destruída pelas feras do campo. Essas feras do campo aqui dá para a gente entender, sabe o quê? Que muita gente vai fugir das cidades para os campos. E lá nos campos, pela permissão de Deus, muitos animais, né? Pastor Rodrigo tá aí, colocou, né? Exatamente, essa daqui, ó.
Eu vou ler para você o verso 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo que estava sentado, sobre ele tinha o nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, que é as guerras, com a fome que está já acontecendo no mundo, mas ainda não é a fome que vai acontecer nesse período, com a peste, que nós passamos por um período, né, vivendo esse momento desesperador na face da terra, e a outra parte é com as feras da terra. E é aí que eu entro, né, que eu acredito, né, isso é uma conjectura que eu estou fazendo, que eu acredito que essas feras da terra, elas terão autonomia dada pelo próprio Deus, porque muita gente, para não receber a marca da besta, para não ser marcado, essas pessoas, então, irão fugir para os campos. Muitos irão fugir para as florestas. Muitos pegarão, quem sabe, bolsas de comida, bolsas de alimentos, né? Bolsas de enlatados, e irão fugir, entrar nas matas, fugindo da perseguição, para não ser marcado, para não ser automaticamente, para não receber a marca da besta, o código da besta. E aí, então, essas feras do campo terão autonomia também de acabar com a vida dessas pessoas. Então, a gente começa a perceber que não tem para onde o ser humano fugir neste período escatológico que está para acontecer após o arrebatamento da igreja. Eu não acredito que Cristo Jesus, que morreu pela sua igreja, vai deixar a mesma passar pelo processo de ter que fugir para os campos, para os matos, porque senão na cidade vai ter que receber a marca da besta. Então a gente vê e percebe que esse será um período totalmente atípico daquilo que nós estamos vivendo ou que nós um dia imaginamos a viver. Essa é a grande realidade. Deixa eu ver aqui, pessoas que fizeram perguntas aqui, né? Deixa eu ver se tem pessoas que fizeram... Eu vi algumas perguntas aqui, mas na hora que estava com o pastor Rodrigo, a gente estava num assunto tão bom, né? Tão edificante, que não deu nem para ler as perguntas, né? Como a Rosimere está dizendo, quantas pessoas... Isso está acontecendo todos os dias, Rosimere, todo dia. Todo santo dia isso está acontecendo. Exatamente. O tempo que nós estamos vivendo agora, o Jesus Aguiar, é exatamente o tempo semelhante ao tempo de Noé, em que as pessoas zombavam, fazia gracinha, tinha Noé como alguém que estava lelé da cuca, como diz o ditado, e quando aconteceu o dilúvio, esse povo estava tão incrédulo, esse povo estava tão distraído, que eles viram os animais entrando na arca, um casal de cada. Outra das vezes, 7 casais de cada, né? Eles viram entrando na arca, porém, eles estavam tão cegos pelo pecado, pela maldade, que essas pessoas simplesmente desdenharam dos animais entrando na arca, veio o dilúvio, e a Bíblia Sagrada diz que todos eles pereceram. Nos dias de hoje, a mesma coisa. Não muda, a mesma coisa está acontecendo. As pessoas estão vendo sinais escatológicos acontecendo, sabe? Chuvas, temporais, destruindo, acabando com cidades, um frio fora do comum, outros lugares, uma seca terrível, um calor acima de 50 graus. Neste momento, tem regiões da Terra com 54 graus de calor. Os Estados Unidos, hoje, neste dia de hoje, na região de Houston, nos Estados Unidos, e tantas outras regiões, na Califórnia, um calor de mais de 40 graus. Mas esse mesmo Estados Unidos é o que há meses atrás estava, sabe, as pessoas não estavam tendo condições de ir trabalhar, tamanho a nevasca que estava acontecendo naquele lugar. Então você vê que quando é frio, é um frio extremo. Quando é calor, é um calor enlouquecedor. O que é isso? O mundo está vivendo uma erupção, um colapso, sabe? E a humanidade, a maioria dos seres humanos, aqueles que estão por aí, muitos até de Bíblia na mão, não conseguem enxergar que isso daqui é um sinal, como na época de Noé, a entrada dos animais na arca foi o último sinal. O último sinal que Deus deu para a geração de Noé foi os animais entrando na arca. E nós
Quais serão os últimos sinais? Esses que nós estamos vendo todo santo dia acontecer. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Nunca se ouve na nossa geração. Eu vou pedir para você que está aqui deixar o seu like, nos ajudar a romper esse algoritmo. Vamos lá, gente. Deixa o like aí, vamos romper esse algoritmo. Chame mais pessoas para cá. Já já vou fazer uma oração. Gente, nunca houve um período, uma época, para a gente ver com nossos próprios olhos tanto conflito no seio da família. É pai matando filho, filho matando pai, é mãe, né, armando com um exemplo, com um amante para matar o marido porque tem um seguro, é filhos combinando com outros bandidos para vir e roubar a empresa do pai. Todo esse burburinho, todo esse conflito, Jesus já havia avisado que aconteceria nos dias finais da igreja na terra. Sabe, pessoas que está vendo o semelhante sendo morto, lesado e destruído, e a pessoa passa em cima e sequer estende as mãos para ajudar. Tudo isso é o sinal do fim dos tempos, e nós não podemos tratar isso com desdém. Nós não podemos brincar com isso como se fosse uma coisa comum, uma coisa normal. Há um sinal que nós estávamos comentando aqui com o pastor Rodrigo, você que chegou depois, isso aqui, ó, isso aqui é o rio Eufrates. O rio Eufrates, no ano de 2021, estava desse jeito aí que você está vendo. E há uma profecia muito profunda, conforme nós falamos no início da live. Esse é o rio Eufrates no início de 2021. Porém, no final de 2023, o rio Eufrates já está dessa maneira aqui, ó. Olha isso. Dá uma olhada nisso daqui. Aquela imagem lá, ó. Lá em cima, onde está essa torre aí do lado? Tá vendo a torre? A água estava próximo da segunda janela desta torre. Olha o tanto que secou. Olha o tanto que abaixou. E tudo isso é cumprimento de profecias. As profecias estão se cumprindo. Só trata na brincadeira esse assunto um homem e uma mulher que está sofrendo de algum problema mental, porque nós estamos vivendo uma realidade que não tem como fugir da mesma. Essa é a grande verdade. Quando eu vi essas imagens aqui, eu me assustei. Mas eu me assustei não de medo, eu me assustei e ao mesmo tempo me alegrei, porque eu vi e estou vendo aqui agora que as profecias estão se cumprindo, que nós estamos no caminho certo, que é o Evangelho, que nós estamos fazendo exatamente aquilo que é para ser feito, que é obedecer à palavra de Deus e renunciar à nossa vontade. Olha aí, ó. Em questão de meses, as águas se acabando. As águas se acabando e essa torre como um ponto de referência. Olha o barquinho ali do lado. Ó. Olha o barquinho passando ali do lado. O barquinho que no mês de agosto de 23 ficou encalhado no meio da terra seca. É os mesmos barquinhos que estão ali circulando agora nessa imagem que você está vendo, sabe? Então, gente, não é tempo de nós estarmos desligados. Não é tempo de nós estarmos por aí, sabe, achando que tem melhora para esse mundo. Não, é ano de eleição, vai melhorar. Gente, não vai melhorar. E eu não sou um pregador do caos e nem um pessimista. Eu estou sendo realista. Não vai melhorar. Pode entrar o político que for no governo. Pode entrar o político que for aí no seu país, na sua cidade, no seu estado. Não vai melhorar. Porque não é uma questão política, é uma questão escatológica. Não vai melhorar. E você que está aguardando melhorias, infelizmente, eu lamento em te dizer, você está sendo enganado. Porque não tem melhorias. Tem sim o estreito que a cada dia que se passa vai vir acontecendo em nosso meio. Situações, sabe? Olha lá, ó. Olha a torre que outrora era o marco das águas, agora está no meio do capim, agora está no meio do mato e não tem mais água por ali. Olha isso. Será que isso não é um motivo para acordar pessoas que estão aqui conosco, que estão desviadas do Evangelho? Será que isso não acorda pessoas que estão vivendo, sabe, uma vida totalmente desregrada? Será que isso não nos desperta nós orarmos mais, jejuarmos mais, nos santificarmos mais? Você está conseguindo entender?
Sabe, o que o Brito Santana escreveu aqui é uma grande realidade. Gente, nunca se houve uma época de tanta perversão. Olha a perversidade que nós estamos vivendo, sabe? Hoje você anda na sociedade, desculpa eu te dizer aqui, né? Desculpa eu dizer isso aqui. A gente, tá difícil de ver homens andando pela rua. Tá difícil. Eu vou tirar essa imagem para me olhar mais perto para você. Tá difícil da gente sair pelas ruas da cidade e ver homens. Você não consegue mais ver homens. Você sai pela cidade, tá difícil de você ver mulheres. Você olha e você diz, meu Deus do céu, o que é aquilo ali, meu pai? O que é aquilo ali? Hã? O que é aquilo ali? Será que eu chamo de moço ou de moça? Será como que eu vou me dirigir? Hã? Será que eu chamo, ô moço, moço? Ou eu chamo de, ô moça? Como que eu vou me dirigir, meu pai do céu? Porque tá difícil. Eu não sei na sua cidade. Não sei na sua região. Talvez aí pode ser diferente. Mas eu estou falando da onde eu vivo. Em lugares que eu viajei pregando evangelho nos últimos anos. Gente, tá difícil. Você sai pela rua aí, você olha, você vê aquela montoeira de gente, mas você bate o olho e você diz, o que é aquilo ali? É mulher, será, meu pai do céu? Será que é mulher? E se eu chamar de mulher e ser acusado de homofóbico? Será que aquilo ali é um homem? Hã? Será que aquilo ali é um homem de verdade? Hã? É um homem que tem virilidade? É um homem? Será que eu chamo de homem e posso estar praticando um crime e ser acusado? O que está acontecendo? Gente, o que é isso? Se isso não é fim dos tempos, então, como diz o ditado, vamos largar a Bíblia de lado, porque não vai existir mais fim dos tempos. A sociedade está vivendo isso. Você sai na rua da cidade, você tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado, porque senão você é processado. Você já não sabe mais como cumprimentar, o que dizer, o que fazer. E o que é isso? É o fim. O fim está aí. Só não vê quem não quer. Jesus está com as portas para arrebatar a sua igreja. Entende? As portas. Dá uma volta na tua cidade. Nesse final de semana, no parque que tem aí, né? No bosque que tem aí, né? Você que gosta de sair com a tua família, dá uma observada para você ver. Você vai olhar, você vai dizer, meu Deus, será? Na dúvida é melhor ficar quieto, né? Na dúvida, em vez de eu me dirigir, é melhor ficar quieto. Não vou nem, se tiver precisando de informação, é melhor nem pedir informação, porque eu não sei como eu vou me dirigir. Na dúvida, é melhor ficar quieto. Final de semana, os advogados não estão trabalhando, é melhor ficar quieto. Você está entendendo? Mas o que é isso? Fim dos tempos. Não tem mais volta. A tendência é piorar. Você já pensou se Jesus demora mais 20 anos para voltar? Você já imaginou a situação que vai estar esse mundão aqui? Você já imaginou a situação que vai estar essa sociedade se Jesus demorar mais 20 anos para voltar, gente? Hã? Você já pensou? Mais 20 anos. Jesus, um exemplo. Jesus vai voltar no ano de 2044. Pensa nós chegando em 2044. Você já imaginou? Hã? Já parou para pensar? 2044? Então, gente, que nós possamos colocar nossa vida no altar. Eu vou dizer uma coisa para você que está aqui conosco. Se você está afastado do evangelho, volta para Jesus. Se você está vivendo, sabe, uma situação em que você não consegue, sabe, não consegue se firmar no evangelho, faça uma aliança com Jesus. Faça uma aliança. Escreva na linha do tempo, eu quero Jesus. Exatamente, Edilene. Meu Deus, na dúvida, silêncio. Zip. Como as criancinhas lá de Yamatanda diz, né? Zip, zip, zá. A boquinha vai fechar. Como as crianças dizem lá em Moçambique. Tá muito barulho dentro da igreja na hora da refeição. Então você pega o microfone e grita, zip, zip, zá. Aí as criancinhas respondem, a boquinha eu vou fechar. E se cala. Isso é o que nós temos que praticar, porque tá difícil, tá complicado. Você que quer voltar para Jesus, escreva aí na linha do tempo, eu quero. E esse teu eu quero, né? Esse teu eu quero já é a tua confissão de que você está voltando para os caminhos de Jesus.
de que você está entregando a tua vida sobre os cuidados dele, de que você está entregando a tua alma sobre os cuidados do Espírito Santo. Não é mudança de religião. Nós não estamos tocando em assunto de religião. É mudança no nosso interior, na nossa pessoa. Escreva aí, eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Coloca aí, escreva. Os moderadores nos ajudam. Tá? Nos ajuda aí contando as pessoas para nós já apresentarmos em oração. Escreva, eu quero Jesus. E você vai ver que ele vai fazer uma obra grande na tua vida. Uma obra grande na tua história, no teu interior. Porque, gente, deixa eu te falar uma coisa. O que nós mais precisamos é de um milagre aqui dentro. Sabe? O que nós precisamos é de um milagre aqui dentro. É de um milagre aqui dentro, sabe? Sabe aquele milagre que tira aquele nó da garganta? Sabe aquele milagre que tira os pensamentos de derrota e de futilidade? É desse milagre que nós precisamos. É dessa manifestação, é desse renovo que nós necessitamos. E isso só pode acontecer se Jesus estiver dentro de nós. Por isso que eu te digo, escreva, eu quero Jesus. E nós vamos orar por você e algo grande acontecerá na sua vida. Gente, está faltando muito pouco para nós alcançarmos os 1000 likes. Se você compartilhar essa live e passar para frente, nós vamos chegar lá. Vamos lá. Você que ainda não deixou o like, ajuda nós a rompermos o algoritmo. Essa live está tão importante, está tão recheada de assuntos escatológicos do fim dos dias, que para onde você enviar, quem assistir será despertado na presença de Deus. Faça isso, manda lá. Isso. Vai escrevendo aí, eu quero Jesus. E esse teu eu quero Jesus já é automaticamente o suficiente para ele escrever o nosso nome no livro da vida e fazer algo grande. Você que está escrevendo isso, faça isso, escreva, eu quero Jesus. Abençoe também aqueles que te aceitaram, aqueles que reconciliaram contigo. Escreva o nome no livro da vida, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Baruch Hashem, graças a Deus por essa oportunidade.